Soberano Jesus, concede-nos a graça de um coração totalmente dedicado a Ti e disposto a obedecer a Ti em qualquer circunstância. Amém e amém. Amigos, hoje encerramos uma jornada, a série A Reforma que Não Terminou. Falamos sobre Wycliffe, não é verdade? No primeiro estudo, Hus, Savonarola. No segundo estudo, falamos sobre Lutero, Zwingli, Calvino. E vimos que a reforma não foi apenas um momento da história, foi um retorno à palavra. E é isso que precisamos fazer hoje. Reformar é isso, é voltar ao texto, voltar à voz de Elohim, submeter toda a doutrina, todo o costume, toda a tradição à Escritura Sagrada. A reforma não terminou. Ela continua sempre que alguém abre a Bíblia com um coração curvado e diz: fala, Senhor, teu servo ouve. Mas hoje também começa algo novo. Eu quero introduzir essa nova série, né? Se a reforma foi um retorno à palavra, então a nova série, a próxima série que iniciaremos amanhã, será um mergulho no próprio nome Elohim, o nome que se revelou nas Escrituras, o nome que o homem profanou, traduziu e muitas vezes perdeu de vista. A nova série, O Nome de Elohim, contém 15 estudos e revelam quem Deus é. Tudo começou com uma pergunta: o nome de Deus é o mesmo que Elohim? À primeira vista, parece uma simples questão de tradução, mas não é. A resposta a essa pergunta é um sonoro não, porque o nome Elohim é essencial, não acidental. Deus é um título genérico. Elohim é o nome revelado. Em nossas Bíblias, o nome Elohim é substituído por Deus e o nome Elohim é usado nas Escrituras não apenas para o Criador, mas em contextos distintos para anjos, para juízes, para governantes. Mas quando se refere ao Eterno, a Elohim, ele carrega um peso de majestade, autoridade e mistério. E é isso que vamos explorar. Quem é Elohim? E o que o seu nome significa e o que ele quis dizer ao revelar-se assim? Esta nova série será um convite para conhecermos o próprio Deus. Não apenas sobre Ele, mas conhecermos a Ele. Porque estudar o nome de Elohim é ouvir o próprio Criador dizer. Depois de revelar o seu nome a Moisés, você lembra lá em Êxodo 3,15? Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Elohim está dizendo isso. Então, se a reforma nos ensinou a voltar à palavra, a série O Nome de Elohim vai nos ensinar a ouvir o autor da palavra. Prepare o seu coração. A reforma não terminou. Ela apenas nos trouxe até aqui. Agora, Elohim vai nos mostrar quem Ele é. Mas isso é coisa para o estudo de amanhã. Hoje, a nossa questão é o encerramento da série A Reforma que Não Terminou. O último estudo, o terceiro estudo, né? Então, o texto que quero que nós consideremos é Atos 13:36. Nós citamos ele no primeiro estudo, não foi? E tendo Davi vivido de acordo com os propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. Então, o que ganharemos com esse estudo? Nós veremos o que aconteceu após os grandes reformadores do século XVI.
Entenderemos como a fé reformada atravessou os séculos e chegou até nós. E reconheceremos que a reforma foi mais do que um evento, foi um chamado contínuo, um chamado a retornar à palavra. E seremos desafiados a continuar reformando a vida pessoal e a igreja, tudo à luz da palavra de Deus. Amém? Isso é maravilhoso? Antes de continuar, deixe eu dizer para você o seguinte: curta, compartilhe e se inscreva no Zaca 1, tá bem? Que Deus abençoe você poderosamente. Vamos ao tema do nosso estudo. O tema é a síntese, não é? Um resumo do nosso estudo de hoje. Hoje nós veremos que a reforma não terminou em Genebra e nem em 1517. Ela continua onde quer que o povo de Elohim, o povo de Deus, viva sob a autoridade da Escritura. De Calvino a Lloyd Jones, de Genebra ao século XXI. A mesma verdade permanece. A Escritura revela Cristo, Cristo salva pela graça, a salvação é recebida pela fé. E tudo isso resulta em glória somente a Elohim. Isso não é maravilhoso? A título de introdução, deixe-me dizer o seguinte a você. Após a morte de Calvino em 1564, o movimento reformado se espalhou pela Europa. A teologia de Genebra atravessou fronteiras, chegando à Inglaterra, à Escócia, aos Países Baixos e mais tarde à América. E em cada geração, Elohim levantou homens para manter viva a chama da palavra. Teólogos, pastores, mártires, missionários. Mas a história da reforma não é apenas um registro de heróis. É o testemunho de um Deus, de Elohim, que continua reformando o coração humano. Vejamos algumas questões. A chama que não se apagou. Os herdeiros de Genebra. Após Calvino, o pensamento reformado floresceu através de nomes como Teodoro Beza, um sucessor direto de Calvino, e mais tarde os puritanos ingleses, que levaram o lema Soli Deo Gloria às últimas consequências. Viver inteiramente para a glória de Deus em todas as esferas da vida. Os puritanos não queriam apenas reformar a igreja, mas reformar o coração. Suas orações, sermões e diários revelam que a santidade é a maior evidência da graça. Isso é maravilhoso. Em segundo lugar, a reforma nas nações e nos séculos. A fé reformada moldou a universidade, despertou missões, formou nações. A Escócia conheceu John Knox, a Holanda, Abraham Kuyper, a Inglaterra, os pregadores puritanos, e na América, o fogo reacendeu com Jonathan Edwards, Charles Hodge, Whitefield, Spurgeon, entre outros gigantes. No século XX, nomes como Martin Lloyd Jones, J.I. Packer e R.C. Sproul reacenderam o amor pela teologia bíblica e pela santidade prática. Eles lembraram ao mundo que a reforma não é memória, é missão. A reforma não foi uma revolução, mas uma restauração, Martin Lloyd Jones falou. R.C. Sproul diz que todos os reformadores foram unânimes em uma coisa: a autoridade suprema da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, a reforma hoje, o nosso chamado, a nossa vez, é a nossa oportunidade. Séculos se passaram, mas o risco continua o mesmo. A tradição, o emocionalismo, o pragmatismo e a filosofia humana competem com a Bíblia pela autoridade na Eclésia. Mas a verdadeira igreja, o povo de Deus, a Eclésia do Senhor, é o povo separado pela palavra. A reforma ainda vive em cada servo que crê que a Bíblia é suficiente
que Cristo é o centro, que a graça é o meio, que a fé é a resposta e que toda glória pertence única e exclusivamente a Elohim. Veja o que disseram alguns teólogos ao longo da história sobre esse assunto. J. Park diz que a reforma não é apenas algo que devemos lembrar, é algo que devemos continuar. Martin Lloyd-Jones diz que, enquanto a palavra for pregada, a reforma continua. R.C. Sproul diz que a Bíblia é a autoridade final porque é a voz do próprio Deus. E John Stott diz que a fé reformada é a fé apostólica redescoberta. Isso é maravilhoso. A reforma é, em essência, o chamado constante para voltarmos ao texto, para ouvirmos a voz de Elohim e obedecermos à sua vontade revelada. Essa é a nossa vez, é a nossa vez. Os reformadores, meu querido amigo, cumpriram o propósito de Elohim em sua geração. Eles tiveram a vez deles. Wycliffe, Hus, Lutero, Zwingli, Calvino, Lloyd-Jones, Sproul e tantos outros servos do Senhor ao longo da história. Mas agora é a nossa geração, é nós que carregamos o bastão. Observe o texto. E tendo Davi vivido de acordo com os propósitos de Deus em sua geração, adormeceu. Esse adormeceu aqui é um eufemismo para dizer que ele morreu. Atos 13:36. A reforma que não terminou é a nossa responsabilidade. Enquanto houver Bíblia sendo aberta, Cristo sendo exaltado, a graça sendo pregada e a fé sendo vivida, a reforma continua e Elohim certamente será glorificado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa ocasião, é a minha oração. Amém e amém.